Fluminense encontra concorrência milionária na contratação de reforço. Além disso, o Fluminense está sendo processado por um ex-jogador do clube e vai ter que pagar um valorzinho para ele na justiça. A gente tem também algumas informações sobre os reforços do Fluminense, um muito próximo de ser regularizado, o outro já está regularizado e já está apto a estrear pelo tricolor. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Então desde já eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Que o Fluminense segue no mercado atrás de um volante e de um atacante, a gente sabe muito bem. A gente também sabe que o principal alvo tricolor para a posição do ataque é o Rony, atacante de saída do Palmeiras. O André Hernan, jornalista com bastante fonte, bastante informação, trouxe um panorama geral da situação do jogador, coloca o Fluminense assim como um dos interessados, ainda interessado na contratação do atacante Rony, mas fala de uma concorrência forte que pode surgir pelo jogador. Eu tenho aqui o trecho da fala do André Hernan lá no canal dele, canal do André Hernan, e vou colocar aqui na tela agora. Então, o que está se desenhando é uma proposta de fora que pode chegar do mercado árabe. O mercado árabe, hoje é dia 16, né? Abriu ontem. O mercado árabe abriu ontem. Isso aí é novidade. Então, assim, pode chegar uma oferta árabe para o Rony nos próximos dias, com essa abertura de mercado. E também pode ter uma negociação, uma volta de negociação com clubes que foram atrás do Rony. E aí a gente coloca o próprio Fluminense, mas eu acho que a relação não está tão legal assim do que ficou dessa coisa do presidente do Fluminense, da diretoria do Fluminense com o staff do Rony. Acho que não está legal a relação. Pensar numa volta de negociação, a não ser que o Fluminense bote muito dinheiro em cima para o Rony, aí acho que volta a ter uma conversa. Santos e Atlético Mineiro que foram atrás do Rony. Então pode ter uma reabertura de negociação com um desses clubes, ou então uma proposta árabe para pegar e partiu, né? Porque aí a grana é outro valor, né? É outra moeda. Então a gente pode ter essa abertura. Então esse deve ser o futuro do Rony. Nos próximos dias, resolver a sua situação e terminar a sua história com o Palmeiras. Tá então a declaração do André Hernan e ele fala, né, sobre essa questão da relação do Fluminense com o staff do Rony tá estremecida. Saíram algumas informações, até o PVC que falou sobre isso, né, que o staff, o Hércules, que é o Hércules Júnior, se eu não me engano, que é o empresário do Rony, também é o pai do Rony. Se eu não me engano, ele é pai do Rony e empresário do jogador. Ele tá com uma relação muito ruim com o Fluminense ficou muito incomodado com a postura dele ao longo da negociação. O Fluminense tinha até desistido do Rony, só que depois da declaração da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falando sobre o fim do ciclo do Rony no Palmeiras, o Fluminense segue ali segue de stand-by, digamos assim, interessado no jogador. No caso do Rony topar vir pro Fluminense, o Fluminense manteria a proposta que fez ao Palmeiras. Era uma proposta financeira muito grande, de 8 milhões de dólares, isso dá quase 50 milhões de reais, dá 48 milhões de reais mais ou menos na cotação atual, além dos salários do Rony. O Rony ganha muita grana no Palmeiras e viria para ganhar 1 milhão de reais no Fluminense. Seria o primeiro jogador do elenco do Fluminense a passar essa barreira do 1 milhão de salário. Então, um valor muito alto, mas o André Hernan fala, né, de outros clubes que podem voltar a carga por ele, como o Atlético Mineiro e o Santos, e também a questão lá do futebol árabe, né, abriu a janela, ele falou muito bem sobre isso, e o Rony é um cara valorizado, também saiu informação de clubes do México e também da Arábia interessados nele, então pode surgir um clube árabe, e aí a gente sabe, né, dinheiro para eles não é problema. Vem aqui, paga o valor que o Palmeiras está pedindo, paga tranquilamente o valor de salário que o Rony quer, e é um salário muito alto para o Fluminense. Já falei aqui algumas vezes, eu gosto do futebol do Rony, entendo que ele está em uma fase no Palmeiras, mas entendo também que numa mudança de ciclo, mudança de áreas, poderia fazer bem para o jogador. Dito isso, para mim não existe pagar 48 milhões de reais para ter o Rony, não existe pagar 1 milhão de salário por ele, é muita grana, é um valor muito alto. O Fluminense pode buscar outra peça até melhor do que ele com esse valor para investir.
A gente tem então uma outra informação aqui dos nossos amigos lá do canal Pitaco Tricolor. Eles postaram também falando sobre o Rony. A informação deles é de que o Rony tem o Fluminense como um plano B. Então, o plano A do Rony, a ideia dele é sair do Brasil. Aí é uma proposta do México, da Arábia, principalmente, como o André Hernan falou. Mas caso não dê certo, caso não apareça essa proposta, caso o jogador não entenda como vantajoso, o Fluminense estaria ali como plano B e o Rony viria para cá. Então a gente está aí como plano B do Rony, né? Que situação humilhante. Acho que o Fluminense deveria desencanar, enfim, passar para a próxima fase aí, porque o Rony já rejeitou o Fluminense. É um valor muito alto, acho que a gente teria que, na minha concepção, o Fluminense tem que abraçar a bênção, entendeu? Ó, aproveita que o Rony recusou vir, entendeu? Esquece isso de pagar 48 milhões, esquece de pagar 1 milhão de salário para ele e vai atrás de outro jogador. Deixa pra lá, porque, repito, o Rony não vale essa grana toda, não vale essa loucura financeira que o Fluminense estaria fazendo pela sua contratação. Já tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense vai enfrentar o São Paulo lá em Jaú, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui ligado no canal a deixar um comentário falando o seu nome e de onde você está assistindo a gente. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Pedro de Aripuanã, no Mato Grosso, pro da Mata de Petrópolis, pro Carlos Alberto de São Luís, no Maranhão, pro Valdeir de Jacobina, na Bahia, pro Dirceu Gomes de Lusiana, em Goiás, e um abraço mais que especial pro Neto Rangel de Campina Grande, na Paraíba. Neto Rangel, que é membro aqui da Central Fluminense, sempre colaborando com o nosso trabalho aqui. Você também pode virar membro da Central, ajudar a fortalecer o nosso trabalho diariamente aqui no YouTube. Tem a aba Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Dá uma olhada lá, tem diversos planos, vê o que melhor te atende e colabore com o canal. Vamos falar um pouquinho então da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fluminense, repito, enfrenta o São Paulo hoje às 5 da tarde. O jogo vai ser lá em Jaú. Vale lembrar, o Fluminense chegou a essa fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após vencer o Água Santa. A gente ganhou por 1-0, esse jogo foi na terça-feira. Muito pouco tempo, né, entre os jogos. O Fluminense venceu por 1-0. Naquela altura o Enzo foi expulso. O Fluminense ficou muito tempo com um jogador a menos. Conseguimos, né, segurar ali de maneira até heróica esse placar e se classificar. O Fluminense pode fazer história, tá? O Fluminense, a gente sabe, é o segundo maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não ganha um título desde 1989. Você vê, tem muito tempo e não vive, né, momentos bons nas Copas São Paulo de Futebol Júnior recentes. O Fluminense não chegava nas oitavas desde 2022, que é a fase que a gente está, e passando para as quartas vai ser a primeira vez desde 2014, ou seja, tem 10 anos, mais de 10 anos, né, 11 anos que o Fluminense não chega às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a gente pode alcançar em caso de vencer o São Paulo e passar de fase hoje. Eu tenho aqui a provável escalação do Fluminense, né? Repito, o Enzo foi expulso no último jogo, ele vai cumprir suspensão. Na posição dele existe uma disputa entre o Arthur Henrique e o Wesley Natan, né? Ver quem vai jogar ali de titular. A provável escalação do Fluminense tem o Kevin no gol, o Júlio Fidelis na direita, a zaga é formada por Loyola e Gustavo Sintra, e na esquerda o Léo Jans. No meio campo, Fabinho, Doman e Natan. E lá na frente esse trio de ataque com o João Lourenço. Aí tem a dúvida para a vaga do Enzo entre Arthur Henrique e o Wesley Natan. E o Kelvin como camisa 9 tricolor. Jogo às 5 da tarde com transmissão da Cazé TV gratuita aqui no YouTube. Então você que quiser ficar ligadinho no jogo do Flusão, 5 horas na Cazé TV, só você pesquisar aí, você consegue assistir 100% grátis o Flusão, se Deus quiser, conseguindo a classificação para as quartas de final da Copinha. Tenho duas informações rapidinhas para trazer para vocês, porque tem ex-jogador do Fluminense de casa nova. O América de Cali anunciou a contratação do atacante Jean Lucumí. Lucumí chegou no Fluminense em 2024, vindo por empréstimo do Boca Juniors de Cali, lá da Colômbia. Aqui no Fluminense não teve muita oportunidade, ele veio para a equipe principal tricolor, mas não teve muita oportunidade. Jogou um pouco mais no Sub-20, mas passou por algumas lesões também, não se firmou. Fim do empréstimo, o Fluminense optou por não comprá-lo, saiu, voltou lá para o Boca Juniors de Cali e agora assina pelo América de Cali, um time muito tradicional da Colômbia, já foi vice-campeão da Libertadores algumas vezes.
novo capítulo aí na carreira do Gianluca Mi. Quem também foi anunciado oficialmente é o volante Cuéllar, reforço do Grêmio. O Fluminense tentou a sua contratação, mas o Grêmio acabou levando a melhor nessa queda de braço e fechou com ele até o fim de 2026. O Cuéllar estava no Al-Shabaab da Arábia Saudita e na época o Fluminense não gostou porque o jogador estava negociando em paralelo com os dois clubes. O Fluminense entendeu que a postura não foi das melhores e se retirou da negociação. Agora o Cuéllar vai para o Grêmio e o Fluminense segue nessa busca por um volante no mercado. Galera, e tem dívida do Fluminense. O Gabriel Pirani, lembra dele? Tá processando o Fluminense está condenado aí na justiça a pagar pelo jogador. A informação é de que o Pirani e o Fluminense haviam celebrado um acordo para pagar ali R$184 mil em 4 parcelas. Só que o Fluminense não cumpriu esse acordo, não pagou o que devia ao Gabriel Pirani, e aí devido a esse descumprimento, por conta das verbas rescisórias e FGTS, né, as coisas que o Fluminense estava devendo, o Gabriel Pirani está cobrando na justiça um montante de R$677 mil do Fluminense. Cara, isso é muito preocupante por alguns motivos, tá? O Fluminense liberou o Pirani sem custos, ele estava emprestado aqui pelo Santos, o Santos vendeu ele para o DC United dos Estados Unidos, ele joga lá até hoje. O Fluminense acabou liberando o jogador sem custos, assim, no sentido de Fluminense ganhar alguma coisa, mas o jogador tá aí, o Fluminense ainda deve uma grana para ele e agora tá cobrando na justiça. Mas o que me chama mais a atenção é que pro meio do futebol esse valor é irrisório, é um valor muito baixo. E o Fluminense não cumprir com esse compromisso me preocupa. A gente tá falando aqui agora do Fluminense pensando em gastar R$48 milhões com o Rony, 1 milhão de salários. Cara, R$184 mil, até os R$677 mil é um valor muito baixo pro futebol, é um salário de um jogador titular do Fluminense, um mês de salário. O Fluminense não pagar isso me preocupa muito quanto à saúde financeira do clube, né? Se fala muito que o Fluminense está sendo saneado, que as dívidas estão sendo pagas, que está tudo em dia, mas a gente sabe, né? O FGTS, o Fluminense nunca é pago, o Pirani está cobrando isso aí na justiça. A gente lembra, alguns anos atrás, o Miguel sai do Fluminense pela justiça por conta de FGTS não pago. Então, assim, é uma situação muito delicada que o Fluminense vive nesse sentido. Consegue manter os salários em dia, os direitos de imagem em dia, mas o FGTS, o Fluminense também, como empregador, tem a obrigação de pagar e não tem arcado com esse compromisso. Agora o Pirani está aí processando o Flu e a gente vai pagar um valor muito maior do que o acordo feito antes, né? O Fluminense pagasse em dia um valor que, R$180 mil para o meio do futebol é muito pouco, a gente não estaria aí pagando essas multas, honorários, etc. ao jogador, que fazem o valor subir e subir muito. E tem reforço do Fluminense regularizado, podendo fazer a sua estreia, e outro jogador muito próximo de conseguir a sua regularização. Já falar sobre isso? Só antes lembrar você ligado aqui no canal de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão diretamente no seu celular, diretamente na palma da sua mão. E para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai clicar justamente nesse link do comentário fixado desse vídeo, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e de maneira 100% grátis você recebe tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Eu tô te esperando por lá. Vamos falar da situação desses dois jogadores. Eu quero começar falando do Hércules, foi a primeira contratação que o Fluminense anunciou oficialmente, e ontem saiu oficialmente no BID a rescisão do contrato dele com o Fortaleza. Vale lembrar, o Hércules assinou com o Fluminense até dezembro de 2029, o Fluminense paga R$29 milhões pelo jogador. Saiu no BID a rescisão dele com o Fortaleza, muito em breve deve sair no BID esse contrato dele com o Flu, para de fato ele ficar regularizado e poder fazer a sua estreia. Quem já está regularizado, já pode estrear pelo Fluminense, é o Canóbio. O Fluminense pagou 6 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais ao Atlético Paranaense para contratar o atacante, e o contrato dele já está ali regularizado no BID. O Canóbio já pode estrear pelo Fluminense. Tanto ele quanto o Hércules, a gente sabe que devem demorar um pouquinho para estrear. A gente viu no jogo de ontem o Freitas, por exemplo, se aproveitado, antecipar essa estreia, mas o Freitas estava um tempo sem jogar, né? O último jogo dele pelo Alianza tinha sido no começo de novembro, então o Mano Menezes optou, foi até um pedido do Mano isso, né? Por dar um pouco mais de rodagem, tanto para ele, tanto para o Guga, para o Nonato também, jogadores com menos minutagem nesse começo. Canóbio, Hércules, demais reforços do Fluminense, assim como
os jogadores principais devem retornar somente na quinta rodada contra o Madureira. Esse jogo vai ser lá em Cariacica, no Kleber Andrade. Então a gente, por mais que o Canóbio esteja regularizado, deve demorar um pouquinho mais para vê-lo em campo. A gente acabou de passar pela segunda rodada, né? Tem mais 2 jogos aí que a gente vai usar o time mais alternativo, e mais para frente nessa quinta rodada, com certeza o Hércules já vai estar regularizado, Canóbio também tá, e vão poder fazer a estreia deles com a camisa do Flusão. Essas eram as notícias, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Você está confiante com o mercado da bola do Fluminense? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.